Bom, finalizando então o último tópico aqui de tratores agrícolas, nós vamos falar um pouco dos pneus e de bitola dos tratores. Vamos identificar aqui as partes, né, dos pneus. Então nós temos a banda de rodagem, que seria aqui a largura, né, basicamente, de um pneu, as garras, né, de um pneu de tração, o ombro, que seria como se fosse a base dele, e o flanco, a gente pode falar aí que seria a altura, né, entre o aro, a base do aro e o terreno. Os pneus, eles podem ser classificados quanto à sua função. Então, nós temos pneus de tração e pneus direcionais. Os pneus de tração, eles possuem garras especiais para melhorar o contato do pneu com o solo e isso vai influenciar na capacidade de tração do pneu. Já os pneus direcionais, eles possuem raias que favorecem a geração de força lateral no momento das manobras. Então, isso vai facilitar a manobra do trator. Então, esses pneus direcionais, eles estão presentes no eixo dianteiro de tratores standard. Quanto à construção, os pneus eles podem ser classificados de acordo com a carcaça. Quanto à construção dessa carcaça, eles podem ser diagonais ou radiais, que são pneus convencionais. Os pneus radiais, eles têm as lonas, né, as fibras aqui, dispostas radialmente em relação à banda de rodagem. Então, eles são pneus mais flexíveis. Já os pneus diagonais, as fibras aqui, lonas, são dispostas com ângulos inferiores a 90 graus. Então, são pneus mais rígidos. Em relação ao número de lonas que a gente tem, quanto mais lonas, mais rígido será o pneu. Isso vai impactar na questão da tração do pneu. Aliás, na quantidade de carga que esse pneu ele suporta. O pneu radial, por ter esse tipo de construção na radial, ele tem a sua constituição mais flexível do que o diagonal. O diagonal é um pneu mais rígido. Então, isso faz com que o pneu radial ele se adapte melhor à superfície do solo. Então, ele tem maior área de contato com o solo. Isso gera maior capacidade de tração do que os pneus diagonais. Nós veremos um comparativo que, quando sob carga, o pneu radial ele tem maior área, né, superfície de contato com o solo. Já os pneus diagonais têm menor área de contato. Então, isso impacta na capacidade de tração, né? A sua construção vai ter impacto na capacidade de tração. Consequentemente, em outros fatores, como patinagem, consumo de combustível, produtividade, compactação do solo. Então, os pneus radiais, por serem mais flexíveis, eles têm determinadas vantagens. Bem, há um outro tipo de pneu que nós podemos chamar aí de pneus de baixa pressão e alta flutuação, que apresentam grandes áreas de contato com o solo devido à largura da sua seção e alto volume de ar, né? E a constituição das carcaças e flancos com maior flexibilidade e eles utilizam também pressões de inflação muito baixas, na ordem aí de 6 a 7 kPSI. Então, são pneus aí de desempenho mais elevado com relação à tração. Fazendo uma comparação aqui entre os pneus de baixa pressão e alta flutuação com um pneu convencional, seja radial ou diagonal, eles distribuem melhor a pressão no solo. Então, vejam, né, que a gente tem um perfil de distribuição de pressão. Os pneus convencionais, eles causam mais compactação no solo. Então, porque a distribuição de pressão, ela não é tão boa quanto esses pneus de baixa pressão e alta flutuação. Bem, aqui nós fazemos uma comparação da área de contato de um pneu radial e de um pneu diagonal com o solo sob condições de carga. Então, observe que o pneu radial, quando sob carga, ele mantém o contato com o solo.
por ser mais flexível. Então, vejam aqui a projeção do pneu e essa é a área de contato com o solo. Já aqui no pneu diagonal, esse é o pneu. Então, se ele tivesse mantido toda a área de contato do pneu com o solo, seria essa área aqui pontilhada em azul mais claro. Porém, ele não mantém todo o contato com o solo. A área de contato do pneu com o solo é essa marca aqui. Então, por ele ser um pneu mais rígido, tanto a banda de rodagem quanto a lateral aqui, que é o flanco, ele tem essa área de contato menor. Então, isso vai trazer, como eu disse antes, implicações na capacidade de tração do pneu. Ou seja, a gente já pode deduzir aqui que a capacidade de tração do pneu radial ela é maior do que a capacidade de tração do pneu diagonal. Vejamos agora a classificação ou especificação dos pneus quanto ao tipo de garras e usos para cada um deles. Então, aqui eu coloquei apenas pneus de tração. Então, quando o pneu é de tração, ele vai ter um símbolo R e um número na frente, que é para o tipo de uso esse número. Então, o R indica que é de tração e o número indica para qual tipo de uso. Então, por exemplo, se a gente tiver um pneu R1, ele é um pneu utilizado para tratores e colhedoras e indicado para trabalhos em solos com boas características de tração. Já se a gente tiver um pneu R2, ele também será utilizado para tratores e colhedoras, porém em solos mais inconsistentes, solos muito úmidos. Esse pneu ele é chamado de pneu arrozeiro, porque ele geralmente é utilizado em lavouras de arroz irrigado. O R3 é um pneu conhecido como turf, que é utilizado em situações que a gente não deseja movimentar muito o solo. Então, é mais utilizado em gramado, relvados, campos de golfe. Então, é um pneu com garras, se a gente observar na figura, um pouco menos altas, E por último, o R4 são pneus utilizados para a área industrial e também para a área florestal. Comparando aqui agora a calibração do pneu, se ele tem uma pressão normal, ele vai, que seria essa figura do meio, ele vai se moldar de forma mais regular no solo, de acordo com o que é indicado pelo fabricante. Se você tem uma pressão muito baixa, ou seja, abaixo da recomendada, vai formar aí essa bolsa, no interior do pneu. Então, o que vai acontecer é que o pneu ele vai concentrar o contato no solo somente nas laterais. Então, o centro do pneu não toca o solo. E na figura esquerda, a gente observa o quê? Que se a pressão do pneu estiver muito alta, o pneu ele é como se ele levantasse do solo. Então, concentra o contato do pneu com o solo somente na faixa central do pneu e as laterais elas se levantam. Então, vejam que a gente tem aí uma implicação dessa pressão, da calibração do pneu, aí do contato do pneu com o solo. Então, isso vai influenciar todo o processo de desempenho do trator. Então, a pressão ela tem que ser correta. A gente sempre tem que trabalhar na calibração indicada pelo fabricante. Então, se a pressão for alta, a gente vai ter um desgaste acentuado no centro da banda de rodagem, vai ocorrer mais vibrações, vai ocorrer um aumento excessivo da temperatura e pode ocorrer trincas e rachaduras. Se a pressão estiver baixa, abaixo da recomendada, a gente vai ter um desgaste irregular do pneu, vai ocorrer baixo rendimento no trabalho, perda de estabilidade do trator, aumento da resistência ao rolamento, consequentemente um consumo excessivo de combustível e um excesso de flexão nas laterais, ocorrendo trincas no pneu. Então, até mesmo com os nossos veículos de passeio, veículo particular, a gente sempre tem que tentar deixar o pneu sempre calibrado, sempre na pressão indicada lá no manual do carro. Nunca deixar o pneu trabalhando com pressão abaixo. Geralmente a gente trabalha com a pressão mais baixa, porque vai perdendo pressão
então a gente sempre está com a pressão abaixo, né? Então sempre trabalhar, sempre calibrar o pneu e deixar na pressão correta, indicada, faz muita diferença. Então, se a gente está com o pneu descalibrado, aumenta o consumo de combustível do carro. Então a gente tem que sempre manter o pneu calibrado. Bom, vejamos agora algumas vantagens dos pneus radiais em relação aos diagonais. Primeiro, ele tem melhor desempenho para tração e menor compactação, devido às suas características construtivas, né, que ele tem maior contato, né, o pneu com o solo. Maior produtividade. Por quê? Porque ele tem maior superfície de contato, né? Então, de 15% a 20% maior comparado a um diagonal de mesma medida. Então, isso vai aumentar a capacidade de trabalho da máquina. Menor patinagem. A patinagem ela vai ser sensivelmente reduzida em todos os tipos de superfície, né? Solo fofo, solo firme, por conta desse melhor contato do pneu com o solo. Esse tipo de pneu apresenta menor vibração. Então, devido à sua construção, os pneus radiais têm a tendência de provocar menor vibração induzida pelas suas garras, né? Porque ele tem maior flexibilidade. Menor consumo de combustível devido à melhor característica de tração. Então, se ele tem melhor característica de tração, ele vai exigir menos da máquina, então ele consome menos combustível. Tem maior vida útil. Então, esses pneus eles são mais pesados do que os diagonais. E geralmente, né, isso, né, se dá devido parcialmente, né, esse fato é devido ao tamanho das garras, que são maiores. Então, a vida útil desses pneus pode chegar a 30% a mais do que a vida útil dos pneus diagonais. As desvantagens dos pneus radiais em relação aos diagonais, nós podemos falar aqui. Uma delas é que com pneus diagonais, a gente vai ter pior dirigibilidade durante o transporte, não durante a operação de tração, mas sim durante o transporte. Então, durante o transporte, nós devemos trafegar a menores velocidades, porque ele não tem muita rigidez lateral, né? Um pneu mais flexível. Então, ele não tem rigidez lateral nos flancos. Então, durante o transporte, ele tem pior característica de dirigibilidade. Outra desvantagem é o maior preço de aquisição, podendo chegar a custar 30% a 40% a mais que um pneu diagonal. E esse é um fato interessante, que talvez explique o porquê de, no Brasil, a maioria dos pneus utilizados serem diagonais e não radiais, mesmo frente a tantas vantagens apresentadas com relação à tração. Então, na Europa, a maioria dos pneus são radiais, porém no Brasil, provavelmente devido ao custo de aquisição, a maioria dos pneus utilizados são diagonais. E uma outra desvantagem é que eles são mais susceptíveis a danos se forem usados de forma inapropriada. Então, se você utilizar sobrecarga nesse pneu, pressão de insuflação abaixo da recomendada, você vai estar colocando esse pneu em risco de danos. Então, ele vai estar mais suscetível a furos, a danos laterais, né, rasgos. Então, ele tem que estar sempre sendo utilizado da maneira recomendada pelo fabricante.